Olá, vamos para mais uma história de vida. Hoje nós estamos aqui com o Eduardo. Para começo de conversa, Eduardo, muito obrigado por ter aceito o convite para contar a tua história aí para o nosso canal. Eduardo, nós vamos começar aqui. Eu vou te perguntar como era a vida do Eduardo antes, né, do que você viveu aí, né? Bom, a minha vida antes era muito pacata, né? Eu, quando tinha meus 7 anos de idade, meu pai ficou doente, né? Teve um AVC e ele ficou de cama, e aí eu acabei sendo um pai para o meu pai a partir de 7 anos, né? E ele ficou com derrame cerebral por 20 anos da vida dele. E aí a minha juventude, a minha adolescência e juventude foi de cuidar do meu pai, também adquirir uma cadeira de roda para eu participar de algumas brincadeiras, né? Na minha infância, na minha adolescência. E depois eu cresci, né? E aí eu conheci a curiosidade de conhecer as drogas, né? Então, que daí eu perdi pai, perdi mãe, né? Eles faleceram. E até então a droga era só uma diversão, né, nos finais de semana. Era o álcool, a cocaína, e aí foi agravando cada vez mais, né? E aí eu tive uma oportunidade de conhecer o crack. E aí quando eu conheci o crack, eu abandonei a cocaína, e aí eu comecei a praticar, praticamente era um dia sim, o outro também, usando o crack, né? Então, para mim esse foi o começo de toda essa minha caminhada da drogadição. E assim, como é que era a tua vida? Você estudava? Você tinha um relacionamento com as pessoas? Era normal, assim? Ou você já estava, né, usando a droga, mas você estava revoltado com a vida? Como é que era, assim? Bom, eu fiquei praticamente revoltado um tempo na minha vida, sim. Só que assim, quando a gente tem algum tipo de problema no dia a dia, a gente vai querer desafogar os problemas numa bebida, e eu, porventura, junto com a droga. Então eu utilizava os meus problemas da minha vida, as dificuldades da minha vida, e desabafava tudo no álcool e na droga. Que isso não resolvia nada com o entendimento que eu tenho hoje. Mas para mim era um relaxamento, né, psicologicamente, para que eu reduzisse a carga de problemas na minha vida, mas muito pelo contrário, eu estava adquirindo mais carga para o meu problema. Então foi um momento de quando é eufórico, também até o momento de festejar. Eu também, às vezes, não é nem só pelo problema, mas quando festejar algum motivo, alguma coisa, alguma conquista, alguma coisa, era motivo também de beber álcool e ingerir droga. E o que você acha, assim, que uma pessoa... o que faz ela... Porque a gente vê hoje em dia muita gente nas ruas e tal. O que faz ela cair, né? Abandonar tudo e... Você acha que tipo de sentimento? Egoísmo ou é algo que ela procura para preencher? O que você acha? Bom, no meu caso foi curiosidade, e eu achava que eu nunca ia me tornar um viciado, né? Então, tanto é que eu começava a usar droga só na sexta, no sábado, né? Só que daí depois começou a ir diariamente. E eu comecei a ter uso dentro do meu trabalho, comecei a ter uso na minha casa, né? E nesse estado que eu estava, eu comecei a ficar totalmente desregrado na minha vida, né? Antes de eu casar, tudo mais, eu cheguei para Maringá, né? A trabalho, como meu irmão me deu uma oportunidade para trabalhar na empresa dele, e acabei prejudicando ele lá, até em questão de saúde dele, e acabei me afastando dele, do trabalho. Aí comecei a viver sozinho em Maringá, a viver praticamente um mês
dormindo na rodoviária, porque eu não tinha dinheiro para uma pousada, um pensionato. Eu trabalhava dia e noite para manter o meu vício. Não era nem manter as minhas responsabilidades, como todo ser humano tem, né, de comer uma comida. Não, eu simplesmente usava todo o dinheiro que eu adquiria usando droga. E eu, para não morar na rua, eu dormia na rodoviária de Maringá por cerca de quase um mês, depois de todas as oportunidades que eu tive na minha vida. Então, da minha parte, o que me fez ao usar droga, a ir para a drogadição, foi que a dependência, a química estava dentro do meu organismo, e isso me dava mais vontade de querer usar, mesmo nos momentos difíceis, fáceis, felizes. Eduardo, assim, e nessa época você já tinha os teus filhos, né? Depois de um tempo, eu tive um relacionamento, né, com o meu primeiro casamento. Eu casei, fiquei quase 7 anos e eu tive uma filha, né, a Maria Eduarda, né, nesse casamento. Não deu certo. E nesse tempo que eu estava casado, eu não estava na drogadição, mas depois que eu me separei, perdi pai e mãe, né, na sequência, e aí me fez usar droga, né, e fui para Maringá. E aí voltei para Londrina, e foi onde que eu conheci a atual minha esposa, né? Que é a Rosana, que ela sofreu durante praticamente 12 anos da vida dela, né? Comigo, meus filhos, a Isabela, minha filha de coração, né? Eu que ajudo a criar ela, é um dos amores da minha vida. E a minha esposa, sabe, Val, ela lutou. A gente foi para uma cidade pequena, depois de Londrina a gente foi para uma cidade bem pequena no interior aqui do Paraná. E foi aonde que nós passamos fomos por causa de dinheiro. E antes disso, a gente tinha conhecido a Nova Aliança, né, em 2017. E foi aonde que a gente estava fazendo célula, fizemos aquela casa de paz com o Rudy, com a Clarice. Tanto é que antes do Corsini ter ido para Juazeiro, ele fez uma casa de paz num culto e a gente foi no altar, né, falar sobre o que aconteceu na casa de paz. E foi uma luta, né? O Rudy já presenciou, né, ele ia na nossa casa para fazer, né, um encontro, né, de casa de paz. Eu estava drogado, né? Então ele se deparou muito com isso, né, comigo, né? Então, só que aí houve a oportunidade da gente querer adquirir dinheiro, que foi aonde que eu fui para Cambará, né, nessa cidade pequena, para trabalhar. E nesses 3 anos que eu fiquei lá, a gente não conquistou nada, simplesmente conquistei mais o meu vício da drogadição, né? Então, e foi um tempo também que a minha esposa chegou um determinado tempo, que eu fiquei 3 dias fora de casa, que quando eu cheguei em casa não tinha mais ninguém. A minha esposa pegou ela, meus 2 filhos, eu tenho o José Eduardo, né, de 11 anos, que é o filho em comum meu e da minha esposa. Pegou a Isabela, pegou o José Eduardo, pegou algumas coisas que tinha na casa e foi embora para Londrina. E eu cheguei, não tinha, né, só tinha alguns móveis. E nesse tempo fiquei 3 meses sozinho lá, eu vendi tudo. Vendi geladeira, vendi fogão, vendi tudo para pagar os traficantes, porque eu usava droga até fiado. E para adquirir mais droga, né? E cheguei a um tempo de ameaçar, de querer pensar em querer roubar, né, as coisas do meu trabalho, né? Às vezes tentava achar alguma coisa na rua. Então eu já estava totalmente vulnerável, né, a respeito da dependência minha. E aí foi quando eu voltei para Londrina de novo, mas voltei sem nada, né? A minha esposa estava morando na casa a favor da mãe dela, né, de favor. E aí foi causando mais sequência e mais problemas na nossa vida. Eduardo, e nessa época, que tipo de conversa que você tinha com teus filhos? Bom, as conversas que eu tive com meus filhos, eu tentava corrigir os meus filhos, mas sem nenhuma autoridade, né? Sem nenhum motivo de exemplo. Eu usava droga dentro da minha casa. Eu roubava as coisas dentro de casa. Eu pegava o dinheiro nosso que tinha que pagar as contas dentro de casa. Então eu não tinha
eu não tinha como dialogar. Eu sempre era grosseiro, né? Sempre dava aquele motivo de autoridade em cima dos meus filhos, assustava eles, né? Eu não era um pai. Eu era um objeto de um monstro que queria ser um pai. Era um monstro querendo ser um pai, então era um monstro querendo ser um marido. Então, hoje os meus filhos, né, eles têm uma sequela. Eu deixei um machucado dentro deles. Mas, então a minha filha mais velha, que é a Isabela, eu quase perdi ela pro mundo. Um dia ela foi com os amigos adolescentes, sem ter discernimento nenhum, estava totalmente precário a nossa vida. Ela conheceu uns amigos e um dia ela chegou meio alcoolizada na nossa casa, né? E aí foi quando a gente foi falar com ela, foi porque você está fazendo isso é errado. Eu me lembro, não com as mesmas palavras, mas resumindo, que veio a falar comigo, né? Quando eu fui corrigir ela falou: quem é você para me corrigir, né? Porque eu usava droga dentro da minha casa, eu trazia álcool dentro da minha casa. Então esse era o legado que eu estava deixando para minha filha mais velha, né? Eu falo a Isabela porque ela convivia com a gente. A Maria Eduarda já não. A Maria Eduarda, minha outra filha, ficava com a mãe dela, né? No meu primeiro casamento. Então eu só era um pai, né? Mas não um pai presente. Então a conversa que meu filho José Eduardo, ele tinha medo de mim. A minha filha Isabela tinha medo de mim. Então eles evitavam de querer falar comigo, porque se eles vieram pedir um conselho para mim, ele ia falar: não, eu estou pedindo para a pessoa errada. Meu pai não vai me aconselhar em alguma coisa que vai me beneficiar na minha vida. Vai muito pelo contrário, vai me prejudicar. Então, essa é uma história, eu vi que você estava até emocionado falando, porque mexe, né? Família, filhos, isso aí não tem como falar que você não vai sentir, não. Você toca nos filhos, você sente, né? E como foi depois de tudo, né, que você viveu aí, como foi a tua recuperação? O que te, né, te chamou a atenção? Ou só, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer algo pela vida, né, para mudar, para trazer a minha família de volta. O que te fez? Val, antes de responder tua pergunta, você tocou no assunto família, né? Filho e esposa. Eu contando para você aqui, né, já com a minha vida restaurada, passa um filme na minha cabeça. Foram 20 anos da minha vida usando cocaína de dia e crack à noite. E foram dias que eu realmente era um escravo do diabo. Eu me tornei a minha família prisioneira do diabo, porque eu aceitei essa vida. E falando aqui, né, me emociono, mas não de tristeza, mas sim de que eu consegui vencer essa dor, esse pesadelo, essa vida que eu tinha, né? Eu fiz a minha esposa chorar tanto. Quantas e quantas vezes eu saía para trabalhar e não voltava. Os dias de pagamento, a minha esposa esperando para que ia no mercado, para que pagasse as nossas contas. E eu saía do meu trabalho, voltava para minha casa 2, 3 dias depois de eu receber o pagamento, todo sujo, né? Andando pela cidade pequena onde eu andava na rua, pela cidade de Londrina onde eu andava, eu ia em Brataque, eu ia em Paraíso, eu ia em Marisa, tinha um posto de gasolina ali na rodoviária, que hoje é o SAMU, ali era dentro daquele posto de gasolina abandonado, ali dentro era a presença do inimigo tremendo. Então é onde que lembrando tudo isso, me passa um filme na minha cabeça, quem eu era, né? Quem eu realmente era com a drogadição,
com a vida que eu tornei a vida da minha família difícil. Eu vi a minha esposa fazendo diária para trazer um pouco de dinheiro para casa. Eu vendo meus filhos chorando, com medo de mim, sabendo como será hoje, como será o nosso final de semana, como será o nosso domingo em família, né? Com eu tudo usando droga dentro do banheiro da minha casa. Então, me passa um filme, sim, de falar a respeito de tudo que eu causei a respeito disso. Eduardo, depois de tudo que você, né, que você contou aí que viveu e tal, como é que foi a tua recuperação, assim? Alguém te puxou pela mão? Você se sentiu lá num deserto? Val, dia 29 de outubro de 2021, eu estava 4 dias fora de casa. Eu estava no Marisa, numa periferia aqui em Londrina, usando droga. Vendi tudo, vendi minha roupa, vendi meu celular, vendi tudo. Tênis. Quando eu estava descendo para ir para minha casa, que eu morava na Zona Norte, para criar uma estratégia, o que eu vou fazer para entrar dentro da minha casa, para eu pelo menos tomar um banho, porque eu estava já decidido de ir embora, morar na rua, ou arrumar um dinheiro para ir para Cracolândia, que é em São Paulo, que era a minha... Eu falava assim, é a vida que eu devo viver, que lá acho que é um mundo do crack, é um mundo da droga, então é lá para eu parar de dar trabalho para as pessoas que me amavam aqui em Londrina, né? E nesse tempo que eu estava descendo a João Carlos Traz ali, tudo sujo, eu não me lembro se eu estava descalço ou com um chinelo que o pessoal da favela tinha me dado. Era umas 2, 3 horas da manhã. Eu doido para fumar um cigarro. E também muito arrependido do que eu tinha cometido. Eu tinha gastado nesses 4 dias que 2 ou 3 mil reais em droga. Era o dinheiro do meu pagamento. E eu dei um grito bem forte pro céu. Eu gritei, quem realmente está comigo? Se era Deus ou era o diabo? E com aquela mente de querer fumar um cigarro. E eu não tinha nenhum dinheiro. E eu dei mais um grito, quem realmente está comigo? E eu achava que era Deus. E aí quando eu estava subindo, quase chegando no Cabrinha, virando a esquina da Avenida Curitiba, em sentido para ir para minha casa na Samuel Kind, eu encontrei 4 cigarros limpinhos na beira do meio-fio. Ali foi uma resposta diretamente para mim, quem realmente estava comigo. Era o diabo. Ali me deu E eu peguei esses 4 cigarros e fumei. Só que depois que eu terminei de fumar, veio uma força de arrependimento, uma carga muito pesada. E eu subindo em direção ao condomínio onde a gente morava, eu consegui entrar no condomínio, eu consegui subir o meu bloco. A minha esposa abriu a porta e ela falou assim: Eduardo, tenha misericórdia da nossa vida. Pega tuas coisas e vai embora. Tenha misericórdia da nossa vida. E aí foi quando eu alguma coisa queria fazer, não falar. Eu falei assim: Rosana, eu não quero ser mais escravo do diabo. Eu tô cansado. Porque hoje eu vi que eu tive uma resposta de quem estava comigo. Eu quero me tratar. Sendo isso, eu já passei por 3 tratamentos de clínica. E eu falei, eu quero me tratar definitivamente. Eu quero saber o que realmente o Eduardo pode ser. Senão eu vou ter que ir embora dessa cidade. Eu não sei o que vai virar de mim. E a Rosana me deixou tomar um banho. Eu consegui deitar, dormir, descansar. E falei para ela que eu quero uma ajuda. E foi aonde que em 2021 eu conheci, a gente já tinha conhecido a Nova Aliança. E através do Alexandre Martins, que era da igreja, ele também passou por um tratamento em 2017 e me ofereceu o Servim,
que é uma clínica de recuperação terapêutica em Rolândia, que eu falei, Rosana, eu quero ir para lá. E aí foi onde que a Rosana, entre aspas, queria me dar uma chance. Eu falei, se você vai lá se tratar realmente, essa é a única chance que você tem para resgatar a tua vida, que é a mais importante, e que você reconheça Jesus. A minha esposa estava totalmente desregrada, né? Ela não sabia o que ia acontecer mais na minha vida e na vida dela, junto comigo. E foi aonde que dia 3 de novembro eu fui para o Servim. E foi lá, Val, que começou a minha vida com Jesus. Foi quando o primeiro dia que eu sentei no quiosque, lá tem um quiosque. E aí eu falei assim, eu quero conhecer esse Jesus. Porque até quando eu usava droga nas ruas, pessoas iam evangelizar nas biqueiras e eu me deparava com essas pessoas. E falava de Jesus para mim. Até a própria minha esposa me falava. E foi plantado semente dentro de mim e essa semente agora começou a fertilizar a partir do momento que eu fui para essa clínica e realmente eu decidi mudar a minha vida. E lá começou a minha nova vida, né? A minha esposa passando por dificuldade aqui fora, só que a gente estava começando a ter um propósito que Deus queria para a nossa vida, que era o quê? Um relacionamento com Ele. A gente sabia quem Ele era, mas não sabia como Ele era. E aí foi aonde que Jesus começou a entrar na minha vida, eu tenho um pouco de entendimento a respeito da palavra de Deus, eu vendo as dificuldades da minha esposa aqui fora e ela nunca, sempre sendo transparente comigo, o inimigo querendo me fazer sair do meu tratamento, mas depois Jesus falou assim, ora meu filho, bem ali, uma voz bem sussurrando dentro do meu ouvido, ora, e a minha esposa orando e eu orando, e aí eu terminei esse tratamento, e aí a minha caminhada começou a mudar. Eduardo, e hoje, como é que ficou alguma sequela disso tudo, assim, no teu organismo, no teu sentimental? Me fala um pouco. Bom, vai fazer 5 anos, né, que eu estou limpo. Sequela, eu acho que sentimental para mim fica um pouco, né? Isso é fato. Mas o que deixou mais foi na minha família, né? Hoje a minha família sofreu muito, hoje já não mais. Mas em mim ficou uma cicatriz bem no meu dedo, né? Que é a cicatriz de bolha, né? Que para usar o crack, né? Levantava o isqueiro para baixo e queimava aqui, né? E aqui ficou uma cicatriz. Só que essa cicatriz aqui, ela não me dá um sentimento de tristeza, ela me dá um sentimento para que Jesus me fala, olha para a cicatriz e lembra da onde eu te tirei. E da onde Ele me tirou. Sabe? E hoje, Val, eu falo do fundo do meu coração, sabe? Eu tenho 4 anos e meio de vida. Porque eu sou um homem de 44 anos, passei 20 anos da minha vida na drogadição, passei minha infância cuidando do meu pai. Não me trago isso como sofrimento. Eu trago o sofrimento dos 20 anos de drogadição. Agora, pelo meu pai, não. Eu cuidaria dele de novo. E o que me dá agora hoje é de olhar para trás e saber, falei, Senhor, até aqui o Senhor me sustentou. E Senhor, hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. A minha filha que eu ia perder para o mundo, que um dia chegou alcoolizada, hoje ela é líder de célula, né? Outra minha filha que realmente não queria mais nada comigo, que é a minha filha de sangue, hoje é líder de célula. E eu tanto orava que minhas filhas nunca arrumavam um namorado que fizesse o que eu fiz com a mãe delas, né? E minhas 2 filhas hoje namoram 2 meninos da nossa igreja que são líderes de célula. E eu e minha esposa estamos sendo preparados para ser líder de célula. Então, em Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje eu falo para o Senhor Jesus, eu e minha casa serve a Ti. Então, hoje eu não troco 1000 dias melhores do mundo do que um dia ruim com Jesus. Então, hoje a minha vida com Jesus é totalmente diferente. Bom, você que está aí, que viu um pouco do meu testemunho,
né, do que eu já passei, é só um pouco, porque foram 20 anos. Mas hoje, falando hoje, o Eduardo limpo, há quase 5 anos, que eu posso, você que sofre com a dependência química, você que tem dificuldade com isso, não consegue se libertar com isso. Existem vários tipos de tratamento, né, terapêuticos, numa clínica terapêutica, para você ficar afastado do mundo, né, ficar numa fazenda. Existem tratamentos psicólogos, psiquiátricos. Existem remédios, né, que você pode tomar para acalmar seus ânimos, tirar a sua ansiedade, né, a sua abstinência quando chegar, quando vir, né? Só que hoje o que eu posso dizer para você é que um remédio, que nenhum médico vai te receitar, né? Ninguém nesse mundo vai te receitar. É Jesus. É o único remédio. Ele transforma. O que ele faz na minha vida, meus irmãos, vocês, eu sou muito grato. Hoje eu temo ao Senhor. O que ele fez comigo e está fazendo comigo, a transformação, que quando eu aceitei Jesus, que hoje eu não tenho vontade mais de usar droga, hoje eu não tenho mais vontade de ir para o mundo, hoje eu renunciei às coisas do mundo, porque eu verdadeiramente na minha vida eu me posicionei, eu coloquei discernimento na minha vida para que eu possa viver em paz, para que eu possa sentir a presença do nosso Senhor Jesus. Então o que eu falo para vocês, irmãos e irmãs, que sofrem com dependência química, aceitem Jesus na vida de vocês, porque com Jesus dá certo, e eu sou prova viva disso. Hoje eu sou um servo de Deus, hoje eu clamo a Deus, hoje eu louvo a Ele, hoje eu sei quem realmente é a pessoa que morreu na cruz por nós, que é o nosso Senhor Jesus. Ele derramou o sangue dele, derramado na cruz por minha vida e pela sua vida. Então você que tem essa dependência, que em nome de Jesus será tirada, você será libertado a partir do momento que você se posicione perante a Ele, se ajoelhe, clama a Ele, peça ajuda a pessoas que são deles, como eu fiz um dia na minha vida, porque com Jesus dá certo. E hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Um abraço.